Imaginem uma criança de apenas 2 anos, sendo colocada em um trono dourado, enquanto milhares de pessoas se prostram aos seus pés. Isso parece impossível de acreditar, mas essa foi a realidade chocante de Ocel Rita Torres, um menino espanhol que teve sua vida completamente destruída e depois reconstruída de uma forma que vocês jamais imaginariam. Granada, Espanha, 1985. Enquanto outras crianças brincavam com seus brinquedos, Ocel estava sendo identificado como algo impossível, a reencarnação de um dos lamas tibetanos mais respeitados do mundo. O lama Tubten Yeshe havia morrido apenas 1 ano antes do nascimento de Ocel. Coincidência? Os monges tinham certeza absoluta que não. A história começa com os pais de Ocel, Maria e Paco, 2 jovens hippies espanhóis que estavam vivendo em Ibiza quando conheceram o Lama Yeshe. Eles ficaram tão encantados com o mestre espiritual que abriram um retiro nas montanhas da Espanha. O próprio Dalai Lama visitou esse local e o batizou de Terra da Clara Luz. Mas então, quando Ocel tinha apenas 14 meses, algo extraordinário aconteceu. Lama Zopa, o principal discípulo do falecido Lama Yeshe, visitou o retiro e viu o bebê. Ele me viu ainda bebê, Ocel conta. Lama Zopa tinha algumas visões em que eu aparecia. Foi aí que o processo começou, quando ele disse: "Ah, esse bebê pode ser a reencarnação de Lama Yeshe." 4 meses depois, aconteceu algo que mudaria a vida de Ocel para sempre. Ele foi levado à Índia para uma série de testes que faria qualquer pessoa questionar tudo em que acredita. E os resultados foram absolutamente impossíveis de explicar. Fui levado à Índia para fazer vários testes com objetos da minha vida passada. Ocel relembra. Por exemplo, um rosário. Esse rosário era colocado junto a outros 5 ou 10 rosários diferentes. Eu ainda não falava, tinha apenas que escolher o objeto certo. Imaginem a cena. Um bebê de 18 meses, que mal conseguia falar, escolhendo consistentemente os objetos pessoais corretos de um homem que morreu antes dele nascer. Fizeram isso com muitos objetos diferentes do Lama Yeshe. E todas as vezes eu escolhia o certo. Mas isso não foi tudo. E também houve pessoas que eu reconhecia, mesmo sem ter visto elas antes, e lugares. Eu sabia exatamente onde ficava o quarto do Lama Yeshe, sem nunca ter estado ali. Como isso é possível? Como uma criança tão pequena poderia ter esse conhecimento? A resposta veio quando Ocel foi levado para o encontro mais importante de sua vida, com o Dalai Lama em pessoa. O próprio Dalai Lama confirmaria. Me encontrei com vários candidatos. Fizemos o teste e esse jovem espanhol, o Ocel, foi escolhido como a reencarnação do Lama Yeshe. Com o reconhecimento oficial do líder máximo do budismo tibetano, Ocel foi entronizado em uma cerimônia que mudaria sua vida para sempre. Milhares de pessoas se reuniram para ver o menino sagrado. Imagens do evento mostram Ocel, de apenas 2 anos, vestindo túnica de seda e chapéu amarelo de lama, enquanto monges faziam fila para se prostrar aos seus pés. Eu tive que sentar em um trono e tive que assistir a todas essas cerimônias e dar bênçãos. Ocel recorda com uma mistura de admiração e tristeza. E então, seus pais tomaram uma decisão que os assombraria para sempre. E então, seus pais tomaram a decisão mais difícil que qualquer pai poderia enfrentar. Maria e Paco, acreditando que seu mestre havia retornado na forma de seu filho, entregaram o bebê para ser criado pelos monges na Índia. Ocel não era mais uma criança comum. Agora era Lama Ocel. Por 3 anos, ele viajou pelo mundo visitando centros budistas. Seguidores de Lama Yeshe se reuniam em torno do jovem Ocel, esperando um vislumbre da sabedoria de seu antigo mestre. Mas, por trás daqueles olhos infantis, algo muito diferente estava acontecendo. Aos 6 anos, Ocel foi levado para um monastério no sul da Índia, onde passaria 6 ou 7 horas por dia estudando,
longe de sua família. As pessoas que cuidavam de mim mudavam constantemente. Ele lembra com dor na voz. A única pessoa que passava mais tempo comigo era um professor que conheci aos 6 anos. Eu não tinha aquela conexão emocional com a família ou com os meus pais. Eu era como um órfão. A realidade era devastadora. Eu tive uma conexão emocional muito forte com esse professor porque via ele todos os dias para as aulas. Ele que realmente me criou. Foi a única pessoa estável durante toda a minha infância. Enquanto isso, seus pais seguiam com suas vidas. Eu mal via os meus pais. Minha mãe e meu pai já tinham 6 filhos. O céu explica com uma resignação dolorosa. Eu ter sido levado para o mosteiro, na verdade, foi uma coisa boa para os meus pais, porque para eles, não só estavam me dando uma oportunidade incrível, mas também tinham um filho a menos para criar. Eu me senti, de certa forma, abandonado quando criança. Além disso, não me sentia aceito por quem eu era. Eu tinha que ser outra pessoa para ser aceito. Isso foi um grande conflito para mim. E então, aos 8 anos, aconteceu algo que mudaria tudo. E então, aos 8 anos, Ozel fez algo desesperado que partiria o coração de qualquer mãe. Depois de 2 anos no mosteiro, ele não aguentava mais o isolamento e a solidão. Mas ele sabia que havia apenas uma pessoa no mundo que poderia salvá-lo. Eu já tinha passado 2 anos no mosteiro. Eu tinha 8 anos, e foi muito difícil para mim. E eu sabia que a única pessoa que me salvaria seria minha mãe. Mas como fazer sua mãe entender sua dor à distância? E eu sabia que a única maneira de ela vir seria se ouvisse minha voz e eu estivesse chorando. Foi um pouco teatral, porque naquele momento eu não estava triste. Mas eu tinha que estar chorando para dizer à minha mãe: Mãe, por favor, me tire daqui. Com a ajuda de um monge espanhol que simpatizou com ele, Ozel conseguiu algo proibido: um gravador com uma fita cassete. Música é vista como uma distração, ele explica. Mas eu gravei esta fita e ela fez milagres. O plano funcionou perfeitamente. No momento em que minha mãe ouviu, ela imediatamente comprou uma passagem e 2 dias depois ela estava na Índia. Ela literalmente me sequestrou dos monges e me levou para a Espanha. A felicidade de Ozel foi indescritível. Eu fiquei tão feliz. Tudo era simplesmente incrível para mim. Eu andava de camiseta e estava com a minha família. Mas a liberdade durou apenas 1 mês. Seus pais foram convencidos a levá-lo de volta à Índia. E Ozel retomou a vida isolada de mestre reencarnado. Porém, algo havia mudado para sempre dentro dele. E foi nessa época que ele descobriu uma janela secreta para outro mundo. E foi nessa época que ele descobriu uma janela secreta para outro mundo, através de algo completamente proibido. Todos os dias havia cerca de 40 minutos em que as pessoas vinham me ver. Esse era realmente o único contato que eu tinha no mosteiro com o mundo exterior. E alguns visitantes traziam presentes especiais. Algumas pessoas vinham e traziam contrabando, coisas que você não pode trazer. Basicamente CDs de música. No começo, me davam fitas cassete. Então eu tinha uma fita cassete da Tracy Chapman, mas foi um CD específico que mudou a vida de Ozel para sempre. Depois, eu tive o CD do Linkin Park. Eu tinha fones de ouvido, contrabando também. Eu ouvia essas coisas no meu quarto ou no banheiro quando tinha algum tempo livre. Tinha que guardar tudo escondido, porque se eles encontrassem, confiscariam. A primeira reação foi de choque. A primeira vez que eu ouvi Linkin Park foi tipo: isso não é música, é só barulho. É muito pesado, muito violento, muito agressivo, muito barulhento. Mas então, algo mágico aconteceu. Aí eu comecei a prestar atenção às letras e comecei a entender o que eles estavam falando. As letras eram da perspectiva de um cara que achava que ninguém o entendia. Tipo, eu quero ser compreendido, quero ser amado, eu me expresso, e você não quer entender. E nesse momento, Ozel teve uma revelação que mudaria tudo. Foi incrível, porque era exatamente o que estava acontecendo comigo naquela época. E eu me identifiquei com isso, com essas letras.
As pessoas não queriam saber quem eu era de verdade. Elas só queriam que eu desempenhasse o meu papel. Todos ao meu redor. Todos, inclusive meus pais. O rock dos anos 90, contrabandeado, virou uma tábua de salvação emocional. Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu quando ele descobriu Britney Spears. Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu quando ele descobriu Britney Spears. Aos 16 anos, Ozell já tinha um arsenal de itens proibidos. Eu já tinha 2 computadores. Eu tinha um saco de pancadas e uma guitarra. E eu compartilhava o contrabando com um amigo, que também era um mestre reencarnado. E foi esse amigo que trouxe o contrabando mais chocante de todos. Um dos contrabandos que ele ganhou foi um vídeo de um show da Britney Spears. A reação deles foi hilária. A gente não tinha nenhuma referência do que era dançar. Sabíamos que a dança existia, mas não tínhamos ideia de como era. Quando assistimos ao vídeo da Britney Spears, surtamos. A gente ficou tipo, o quê? Nós ficamos preocupados. Nós ficamos, o quê? E então começou uma das histórias mais tocantes e engraçadas que vocês já ouviram. Então nós começamos a praticar. Começamos a praticar em segredo. Ele me emprestava o vídeo por uma semana e eu praticava alguns passos de dança. Na semana seguinte, ele praticava com o vídeo. E aí, a gente se encontrava e comparava quem dançava melhor. Foi tão ridículo. Imaginem a cena. 2 jovens lamas, destinados a ser líderes espirituais, praticando escondidos os passos de dança da Britney Spears e competindo para ver quem dançava melhor. Mas Ozell estava começando a questionar tudo. Memorizar letras de bandas de rock e os passos de dança de Britney Spears não era exatamente o que eu deveria estar fazendo. A pressão era para que estudasse o tempo todo. Mas ele estava sedento por mais conhecimento sobre a cultura ocidental. E foi então que Ozell fez uma proposta corajosa que mudaria sua vida para sempre. E foi então que Ozell fez uma proposta corajosa que mudaria sua vida para sempre. Aos 16 anos, ele teve uma ideia genial. Convencia a instituição de que eu precisava de uma educação ocidental. Mas como convencer monges tibetanos de que um lama reencarnado precisava ir para uma escola normal? Ozell foi brilhante. Eu disse a eles que deve ter havido um motivo para eu ter renascido como ocidental, que era porque Lama Yeshe queria se conectar mais profundamente com os ocidentais, entender a psicologia ocidental e o seu estilo de vida. O argumento foi perfeito. Eu disse a eles que, isolado num trono, eu não estava realmente fazendo o que Yeshe pretendia que eu fizesse. Então, negociei com eles para que eu pudesse passar 2 meses em uma escola em Ibiza para estudar com adolescentes normais. O plano funcionou. Eles aceitaram e eu mudei meu nome para Nicholas, para que ninguém descobrisse quem eu era. E assim, Lama Ozell, usando o pseudônimo de Nicholas, aos 16 anos, entrou em uma escola secundária em Ibiza. O choque cultural foi imenso. A primeira coisa que realmente me chocou foi a falta de respeito dos jovens para com os adultos. Na cultura tibetana, os pais e os professores são sagrados. Até mesmo um papel com alguma coisa escrita é sagrado, porque comunica algo que podemos aprender. Mas o pior ainda estava por vir. Nas primeiras 3 semanas, sofri bullying todos os dias, o tempo todo. Porém, a reação de Ozell foi surpreendente. Mas eu estava feliz, porque achava que ali havia uma conexão humana. Era tipo, ei, eu existo. Eles sempre me provocavam e riam de mim. Eu achava que estava rindo junto com eles, e não que eles estavam rindo de mim. E então, aconteceu algo que fez Ozell flutuar por 2 semanas. E então, aconteceu algo que fez Ozell flutuar por 2 semanas. Durante esses 2 meses revolucionários, ele experimentou coisas que qualquer adolescente considera normais, mas para ele eram como descobrir novos planetas. Primeiro, a liberdade. A moto foi uma das minhas primeiras descobertas, porque era como liberdade e poder ir sozinho para onde eu quisesse, em qualquer direção.
Era uma liberdade absoluta. Mas a experiência mais marcante foi outra. Uma menina me pegou e disse: "Vou te mostrar como se beija." E isso, para mim, foi como se eu estivesse no paraíso. Fiquei flutuando por 2 semanas. Fiquei tão feliz. Foi tipo, uau! Conseguem imaginar? Um jovem de 16 anos que nunca havia beijado alguém, que passou a vida inteira sendo venerado, mas nunca amado de forma humana e simples. Esses 2 meses foram uma revelação completa. Ele sentiu gosto pela independência, de poder tomar decisões próprias. E mais ainda, gosto pela vida de um jovem comum, o que ele não era, e ele sabia disso. Quando voltava para visitar a família na Espanha, a diferença ficava dolorosamente clara. Comecei a perceber que o relacionamento entre meus irmãos era muito diferente do relacionamento deles comigo. Eles não me tratavam da mesma forma que tratavam uns aos outros. A revelação foi devastadora. Percebi que, na verdade, eu era bastante narcisista e egocêntrico por causa da minha educação. E eu não gostava disso. Meus irmãos mal falavam comigo, simplesmente me ignoravam. Isso realmente me afetou muito. E foi nesse momento que Ozel tomou a decisão mais radical de sua vida. Esse foi um dos momentos em que pensei que precisava sair dessa situação para me encontrar. Ao completar 18 anos, ele fez o impensável. Ao completar 18 anos, ele fez o impensável. Ozel conseguiu permissão para visitar a família durante um evento no mosteiro e aproveitou para estar na Espanha no dia do seu aniversário. E então, no exato momento em que atingiu a maioridade legal, fez uma ligação que abalaria o mundo budista. No dia do aniversário, avisou o monastério de que não voltaria mais. A reação foi imediata. Durante um ano, recebi um monte de cartas e muita pressão para voltar ao monastério. Eu recebi muitos e-mails de pessoas decepcionadas comigo. Eu lia, chorava e depois apagava tudo. A dor emocional era insuportável. Foi muito difícil para mim, porque eu queria que as pessoas fossem felizes, mas depois compreendi que a felicidade das pessoas não era minha responsabilidade. Ozel revelou seus medos mais profundos. Quando eu era criança, eu sempre tive 2 grandes receios. Eu nunca achei que poderia ser como Lama Yeshe, porque ele é basicamente outra pessoa. E o outro era que eu nunca seria capaz de fazer todo mundo feliz. Mas então, ele teve uma epifania libertadora. Depois, eu percebi que não fazia o menor sentido eu ter esses traumas. Minha vida é minha vida. Não é a vida de outra pessoa. Ninguém tem direito de decidir sobre a vida que eu tenho de viver. Esse direito é meu. É meu direito. E começou a fase de reprogramação. Eu percebi que ser rebelde era super saudável, pelo menos para mim. A maneira como minha mente funcionava de uma forma muito egocêntrica era algo que eu precisava mudar. Eu me sentia muito atraído pelo proibido. E vocês não vão acreditar onde ele decidiu começar essa nova vida. E vocês não vão acreditar onde ele decidiu começar essa nova vida. Exatamente no lugar mais oposto possível a um mosteiro tibetano. As praias e baladas de Ibiza. Quando saí do mosteiro, fui de um extremo ao outro, literalmente. A mãe dele teve uma ideia interessante. Por exemplo, eu nunca tinha visto uma mulher nua. Então, no primeiro dia em Ibiza, minha mãe achou que seria interessante me levar a uma praia de nudismo. Ela simplesmente me deixou lá e foi embora. A reação foi hilária. Eu fiquei em choque. Fiquei meia hora sem me mexer, olhando para o chão, porque estava com muita vergonha. Mas a noite foi ainda pior. E naquela noite, ela me levou para uma discoteca em Ibiza. Estava um barulho insuportável. Eu mal conseguia me mexer de tanta gente. Era 2003. As pessoas fumavam cigarros dentro das casas noturnas. Então, havia muita fumaça. Eu não conseguia respirar. O primeiro gole de álcool foi traumático. Eu tomei um gole de vodka com Coca-Cola e quase vomitei. Quase morri. Não conseguia respirar. Era um inferno aquilo. Depois de 15 minutos, saí. Meus ouvidos faziam um apito. Meu cabelo e a roupa cheiravam a cigarro. Eu estava todo molhado com o suor de outras pessoas.
Mas aos poucos, Ozel foi encontrando seu caminho. Estudou cinema, viajou pelo mundo, tocou djembe, fez filmes, até morou na rua por um tempo. Eu passei 15 anos viajando, conhecendo pessoas e vivendo todas essas aventuras malucas. E quando se tornou pai aos 32 anos, tudo mudou. Tive muitos traumas na infância e me esforcei muito para poder oferecer ao meu filho algo diferente, algo melhor. Basicamente, estou oferecendo a ele tudo o que eu não tive quando criança. Eu não submeteria meu filho ao processo que eu enfrentei. Hoje, Ozel encontrou paz entre dois mundos. Ele se dedica ao ambientalismo, dá palestras sobre budismo e, surpreendentemente, chegou a uma conclusão incrível sobre sua própria identidade. Eu fui bastante descrente por muito tempo. Mas quando comecei a pesquisar, fiquei realmente chocado. No momento em que comecei a ler a biografia dele, ri porque me identifiquei muito e cheguei à conclusão de que sim, acredito que exista algum tipo de continuidade mental em mim, vinda de Lama Yeshe. A história de Ozel nos ensina que a verdadeira espiritualidade não pode ser imposta. Ela precisa ser escolhida. Que cada um de nós tem o direito sagrado de descobrir quem realmente é, independentemente das expectativas do mundo. Do mosteiro às raves, dos mantras ao Linkin Park, da veneração ao amor humano simples, Ozel encontrou seu próprio caminho para ser tanto um ser humano autêntico quanto um líder espiritual. Se essa história tocou vocês, compartilhem com alguém que precisa ouvir que é possível se reinventar. Curtam se acreditam que todos temos o direito de escolher nosso próprio destino. Fonte: entrevista original concedida ao episódio do programa Outlook, da BBC, apresentado por Moben Azar e produzido por Zoe Gelber. Obrigado por assistirem mais uma história incrível aqui no canal Círculo das Vidas. Se inscrevam e ativem o sininho para mais casos que desafiam nossa compreensão sobre vida, morte e identidade.